Bom, pessoal, então, uma boa tarde a todos e todas, né, que estão aqui conosco hoje. É um prazer imenso receber o professor Hernani Chaves, né, professor coordenador do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará, né, que já esteve conosco aqui na PUC, no nosso programa de pós-graduação, enfim, já é conhecido da casa, né, seja sempre muito bem-vindo, né, professor, é um prazer tê-lo aqui. Então, lembrando a todos, né, que esse encontro de hoje faz parte do nosso evento Subjetividade e Cultura, que o professor Marcelo e eu estamos organizando desde o início do ano, sempre com encontros online, né, dando ênfase, né, a pesquisas de ponta, com colegas que vêm desenvolvendo pesquisas, especialmente na área da filosofia, mas também em áreas afins, né, debatendo questões sobre subjetividade e cultura. É um imenso prazer hoje, então, com que a gente vai receber o professor Hernani Chaves. Eu vou passar a palavra, então, ao meu colega, o professor Marcelo Norberto, para ele fazer a apresentação do professor Hernani e a gente depois passa, então, a fala. Na professor? É, boa tarde a todos, boa tarde, Fábio, professor Hernani, a todos os colegas aqui presentes. É uma grande alegria contar com o professor Hernani Chaves aqui. Como o Fábio disse, é uma tentativa da gente divulgar trabalhos de grande relevância e pesquisas com bastante rigor. O professor Hernani é uma figura de proa, do pensamento nacional, né, professor titular da Faculdade de Filosofia, atualmente coordenador do programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Pará, também professor permanente do programa de pós-graduação em Psicologia também da UFPA e do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Sergipe, né, com várias passagens de formação, na Alemanha, em Berlim, na França, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia alemã, em especial Nietzsche e a Escola de Frankfurt no pensamento também de Foucault e no âmbito da filosofia da psicanálise. Hoje vai nos dar a honra de falar sobre sexualidade e verdade em Michel Foucault. Uma boa tarde, professor. Boa tarde a todas e todos. Eu inicialmente agradeço o convite do professor Marcelo, do professor Fábio, para estar aqui hoje com vocês, fazendo parte desse ciclo interessante de discussões, né, que vocês propuseram, colegas aí da PUC do Rio Grande do Sul. Eu estava antes conversando com o Marcelo, dizendo que uma das coisas boas dessa revolução tecnológica é o fato da gente estar aqui podendo fazer essa atividade, não é? Que talvez em uma situação de outra situação isso dificilmente aconteceria, não é? Então é um prazer estar aqui, poder falar um pouco para vocês das minhas pesquisas e eu assim fazendo um pouco uma uma paráfrase da perspectiva de Lacan em relação a Freud. Quer dizer, eu vou propor também que a gente precisa fazer um retorno a Foucault, né? Ainda há pouco conversávamos o quanto é muito problemática ainda a leitura e a recepção desses filósofos que passaram a serem conhecidos, em especial no âmbito da filosofia francesa, como filósofos pós-modernos, pós-estruturalistas e todos os clichês e estereótipos que cercam esse tipo de apreciação na maioria das vezes, né? Essa, esse tipo de leitura também muito presente também no Brasil, muito presente nas faculdades, nos departamentos de filosofia. Nós prezamos bastante os nossos clássicos, com justa razão, né?
e às vezes temos dificuldades de, enfim, de tentar pensar de outra maneira, de outra forma, né? Bom, mas, por um lado, eu também dou razão a um certo tipo de crítica que se faz às leituras, às vezes, não só as críticas, por exemplo, a Foucault, que são críticas feitas a partir de leituras apressadas. Ao mesmo tempo, também, as leituras entusiasmadas, elas são leituras complicadas, quer dizer, nem 8 nem 80. Não aquela leitura, nem aquela leitura apaixonada pelo autor, apaixonada pelo seu estilo, e nem aquela que recusa, né, integralmente, né? Penso que a esses dois extremos talvez falte um pouquinho de cuidado, um pouquinho de atenção, né? Então, desse grande tema que o próprio Foucault diz que atravessa o seu pensamento, que é sexualidade e verdade, esse grande tema, eu vou aqui fazer um trabalhinho menos de palestrante ou de conferencista e mais um trabalhinho com vocês de professor. Vou pensar mais dando uma aula do que propriamente fazendo uma conferência ou fazendo uma palestra. E mostrar um pouco a dificuldade e a complexidade que o pensamento de Foucault nos coloca hoje, né? Por exemplo, quando eu olho para trás, para a minha juventude, né, quando eu comecei a fazer meu mestrado sobre Foucault e a psicanálise, isso aconteceu há mais de 40 anos atrás, eu era muito jovem, aquilo que a gente conhecia de Foucault, não só no Brasil, mas no mundo, não chega a 10% daquilo que a gente conhece hoje, né? Quer dizer, a partir de 1994, quando foram publicados os 4 volumes da editora Gallimard, com os ditos escritos de Foucault, cada volume tem aproximadamente 850 páginas, né? Quer dizer, se você vai multiplicar por 4, você tem quase 4.000 páginas, né? Depois, as publicações dos cursos no Collège de France. E depois, as publicações a partir de vários arquivos, como, por exemplo, dos arquivos de Berkeley, dos arquivos das universidades americanas e canadenses, né? A coleção da editora Avram, por exemplo, né? E, cada vez mais, o Foucault dos anos 50, né? Dos cursos na Universidade de Lille, por exemplo, o Foucault dos anos 60, dos cursos na Universidade de Clermont-Ferrand, na Universidade de Vincennes. Se a cada ano, né, chega uma nova publicação de Foucault. Esse ano, muito provavelmente, as aulas dadas na USP em 1975. Né? Então, aquele que se interessa por Foucault, que estuda Foucault, tem um horizonte de trabalho muito grande, um horizonte de possibilidades de estudo e pesquisa muito grandes. E isso, de certo modo, digamos assim, invalida esse tipo de caracterização, né? Se eu digo que Foucault é um pós-estruturalista, isso significa que eu só vou me interessar por aquilo que ele escreveu nesse período que se chama pós-estruturalista. Eu não vou mais ler os anos 60, eu não vou ter nenhum interesse sobre os anos 50, né? Eu não vou ler As Confissões da Carne, né, que é o último volume da história da sexualidade, que passou mais de 30 anos para ser publicado, né? Porque era um texto que não se enquadra nessas caracterizações, né? Entende? Então, nesse sentido que eu acho que esse tipo de caracterização pós-estruturalista, pós-moderno, por exemplo, são caracterizações que já não cabem mais diante de uma obra que hoje, né, são, né, 34 anos, de 1950 até a morte de Foucault,
né, em 1984. São 34 anos de trabalho, muita coisa, né? Então, por isso que eu vou fazer um recorte. Eu vou comentar aqui com vocês 2 pequenos textos, né? Em primeiro lugar, para mostrar como pequenos textos dão muito trabalho. São 2 pequenos textos publicados em seguida à publicação do primeiro volume da História da Sexualidade. O primeiro volume da História da Sexualidade foi publicado em junho de 1976, né? E o primeiro texto se chama O Ocidente e a Verdade do Sexo, que foi publicado no Le Monde, no jornal francês, no dia 5 de novembro de 1976. Eu também gosto desse texto por um motivo muito pessoal, muito particular. É que no dia em que esse texto foi publicado, né, na França, Foucault estava em Belém, né, para as célebres conferências de Belém, que, infelizmente, por um acaso muito ruim, as conferências se perderam, né? Então, eu era muito jovem, tinha 19 anos, né? E eu era o monitor do Departamento de Filosofia, né? Então, minha função era pegar as assinaturas dos presentes. Então, enfim, eu assisti Michel Foucault nessas 3 noites que ele falou aqui em Belém, em 76. Né? E justamente quando ele está chegando aqui, já estando aqui em Belém, esse texto estava sendo publicado no Le Monde. E foi esse o tema também das conferências de Foucault em Belém, o tema da história da sexualidade, da questão da sexualidade, né? Bom, então esse vai ser o primeiro texto. E o segundo texto, que é menor ainda, são apenas 4 parágrafos, é o prefácio que Foucault escreveu para a edição alemã da História da Sexualidade, né? É um prefácio muito interessante, como a gente vai ver. E um prefácio, apesar de ser curto, muito, muito elucidativo em vários aspectos, né, das proposições de Foucault. Ok? Então, o prefácio da edição alemã é de 1977, e esse texto, O Ocidente e a Verdade do Sexo, de 1976. E ambos esses textos estão ligados à repercussão do primeiro volume da História da Sexualidade, que é de 1976. Né? A primeira pergunta que a gente poderia fazer é por que a um filósofo interessa a questão da sexualidade, né? Por que a questão da sexualidade ela é uma questão filosófica? A resposta de Foucault, que a gente pode encontrar formulada de várias vezes, mas que o seu trabalho mostra, é justamente o fato de que a nossa relação com a verdade na cultura do Ocidente foi sempre, desde que a filosofia apareceu entre os gregos, a nossa relação com a verdade sempre foi problematizada a partir das questões relativas ao corpo e aos prazeres, né? Todos nós conhecemos um pouco disso nas aulas de filosofia antiga, em especial quando se estuda um pouco de Platão. Então, a questão do corpo, a questão dos prazeres, né? A questão daquilo que nós chamamos hoje de sexualidade é uma questão que sempre se colocou para a filosofia, né? Ou seja, no caminho entre o sujeito e a verdade havia o seu corpo. Então, o que Foucault está fazendo é retomar uma questão clássica, digamos assim, né, do pensamento filosófico no Ocidente, mas uma questão que, embora ela apareça, né,
em todos os filósofos. A maioria dos filósofos, ela não tem, digamos assim, o protagonismo que ela passa a ter em Foucault, né? Que se propõe a pensar, né, essa questão, que se propõe a escrever uma história da sexualidade que não é propriamente uma história de um historiador, né? Embora Foucault seja auxiliado pelos historiadores que ele lê, né? Mas é uma história filosófica da verdade, né? Então, a história da sexualidade, ela pode ter também como título uma história filosófica da verdade a partir da questão da sexualidade. Bom, eu vou fazer alguns comentários agora sobre o primeiro texto, né? O Ocidente e a verdade do sexo. Esse texto, ele está inspirado, ele tem como ponto de partida um livro do qual o autor permaneceu anônimo, permaneceu desconhecido, embora, né, muitos pesquisadores tivessem tentado descobrir quem foi esse autor que publicou na Inglaterra, no final do século XIX, um livro que se chama My Secret Life, Minha Vida Secreta. E nesse livro é uma espécie de diário, como diz o Foucault, onde ele conta, né, com pormenores, com minúcias, as suas experiências sexuais, as suas experiências com os prazeres, né? Ele faz, portanto, diz Foucault, um relato muito minucioso de uma vida consagrada essencialmente ao prazer sexual, né? Ele conta dia após dia, noite após noite, sem pompa, sem retórica, as menores experiências, né? Com a única finalidade de dizer o que foi que se passou, qual foi a intensidade, qual era a qualidade desta ou daquela sensação. Bom, a questão de Foucault, portanto, é procurar entender, né, os propósitos, né, desse autor. Mas procurar entender os propósitos desse autor não é fazer uma psicologização do autor, não é fazer uma psicanalização do autor, né? Quer dizer, tentar entender os propósitos do autor, os propósitos deste livro, significaria, colocar esse livro na trama histórica que, no final do século XIX, né, construía a nossa relação com a verdade, né? Ou seja, o que é que no final do século XIX, não por acaso, né, esse final é marcado, no campo da sexualidade, por um lado, né, pelo ultradimensionamento do conhecimento médico-psiquiátrico, e, de outro lado, pelo aparecimento da psicanálise, né? Quando nós lemos a história da loucura, a análise que Foucault faz na história da loucura, do nascimento da psiquiatria, é uma análise que para no momento em que a psiquiatria nasce, né? Quer dizer, na passagem do 18 para o 19. Então, a psiquiatria nasce ligada exclusivamente à questão do louco e da necessidade do seu enclausuramento no asilo, no hospital psiquiátrico, que nome a gente queira dar. Entretanto, no decorrer do século XIX, o dispositivo médico psiquiátrico rompe as paredes do asilo, né? O dispositivo médico psiquiátrico se torna um dispositivo de normalização preventiva, da vida da população na sua totalidade, né?
no final da história da sexualidade em o Foucault vai chamar isso de biopoder, ou ainda de biopolítica, né? Ou seja, né, a continuidade que Foucault faz da história do livro A História da Loucura, uma continuidade crítica, não é? Que nós podemos acompanhar em 2 cursos no Collège de France, né? O Poder Psiquiátrico e Os Anormais. São 2 cursos onde Foucault relê a história da loucura. Então, o dispositivo médico psiquiátrico ele vai construir, né, no decorrer do século XIX, um certo saber, um certo conhecimento, uma certa ciência do sexo, né, que ultrapassa, portanto, os limites do asilo, né, e diz respeito, né, a todos, à sexualidade de todos, com a finalidade, né, das prevenções e das terapêuticas, né? O conceito que organiza o dispositivo médico psiquiátrico em relação à sexualidade nesse momento é justamente o conceito de instinto, de que a sexualidade do ser vivo, não apenas do animal, mas também do ser humano, é de que a sexualidade é um instinto, né? De outro lado, né, a perspectiva da psicanálise, né, que, ao mesmo tempo, do ponto de vista de Foucault, estaria próxima do dispositivo médico-psiquiátrico, mas também distante do dispositivo médico-psiquiátrico, né? Quer dizer, a avaliação que Foucault faz da psicanálise em toda a sua obra é uma avaliação oscilante entre uma proximidade e uma distância crítica, né? Pois bem, então é nesse contexto, né, em que o nosso autor anônimo, né, descreve, conta, narra a sua vida secreta. Como é que Foucault vai, então, procurar entender, né, essa narrativa? Ele fala, né, a expressão é dele, é como se essa tarefa de escrever o cotidiano do seu prazer, né, fosse uma espécie, né, o próprio autor diz isso, né, de um puro dever, como se fosse uma obrigação surda, um pouco enigmática. E que Foucault diz é como se fosse tudo se circunscreve numa pequena fórmula. É preciso dizer tudo. Então, qual é o problema para Foucault? O problema para Foucault, aquilo que deve ser, não é, pensado por nós, é menos a descrição, né, que o autor anônimo faz da sua vida sexual, né, dos seus prazeres, e mais exatamente, né, por que dizer tudo? Por que ser necessário colocar isso num discurso, né? Então, o problema para Foucault é que, justamente aí, na segunda metade do século XIX, nós estamos diante daquilo que ele já chamou, na história da sexualidade, de um dispositivo de sexualidade, ou seja, de uma combinação entre discursos que pretendem revelar a verdade do sexo, práticas cotidianas, instituições, etc. E que tudo isso está ligado justamente a uma espécie de exigência, a uma espécie de puro dever, né, de dizer tudo, ou falar tudo, né? De falar sobre a sexualidade, de falar sobre a sua sexualidade. Isso tem implicações
muito, muito importante nos debates de hoje, né? Justamente por quê? Porque a ciência do sexo no século XIX, ela tem como objeto revelar a verdade do sexo. Mas revelar a verdade do sexo é revelar a verdade do sujeito, é revelar a verdade de cada um de nós. Né? Quer dizer, a repercussão disso nas discussões sobre a famosa questão da identidade é muito grande. Né? As repercussões disso, né, na construção de uma ideia de natureza, numa ideia de essência, né, que a sexualidade, ao mesmo tempo, esconde e revela, né, é muito grande. Foucault vai dizer, portanto, que a atividade da leitura e a atividade da escrita são duas atividades, né, que, como uma espécie de jogo, elas, em vários momentos, elas como que condensam a nossa essa injunção a que você diga, que você fale tudo, né? Que você não esconda nada, que você se revele, né? Através, né? A palavra de Foucault também, muitas vezes, da confissão, né? Dos seus desejos mais recônditos, dos seus desejos mais secretos, dos seus desejos mais obscuros, dos seus desejos mais vergonhosos. Bom, o segundo ponto importante desse texto é que nele Foucault esboça, né, os três grandes momentos, né? Esboça três grandes momentos dessa relação, né, que a nossa cultura no Ocidente estabeleceu entre o ler, o escrever sobre a sexualidade, né, entre o prazer, né, que está ligado não apenas aos prazeres do corpo, mas, digamos assim, a sua transmissão, a sua comunicação através da escrita e, por conseguinte, da leitura. Porque a gente vai também entender por que é que Foucault insiste nisso. Por que que ele insiste de que, né, de que nós temos uma injunção a dizer tudo? Bom, então ele esboça aí, então, uma espécie de, como é que vai dizer lá embaixo no texto, uma espécie de genealogia. Então ele diz, o primeiro momento é aquele momento que é o momento mais recente, que é o momento da nossa época, né, ao qual eu já me referi um pouco, que é o momento, né, do dispositivo médico-psiquiátrico. Foucault diz um interesse quase entomológico, né? A entomologia, que é, né, o estudo dos insetos, das práticas dos insetos, né? Dos animais, enfim. Lá na História da Sexualidade 1, vocês vão ver, né, todas essas classificações, né, dadas, né, às diferentes, em especial, às diferentes perversões, né? Então, então, esse é o momento. Então, o momento mais recente dessa história, o momento mais recente seria justamente o momento médico-psiquiátrico. Um pouco antes do momento médico-psiquiátrico, um pouco mais antigo, mas não muito mais antigo, do século XVIII, seria justamente a libertinagem, o libertino, né? Especialmente a figura de Sade, né?
E aí a presença de toda uma literatura erótica, né? Uma literatura erótica, né? Que está ligada a uma intensa busca, né? De encontrar uma certa verdade do prazer, né? Então, e finalmente ele vai dizer, né? Então, portanto, né, essa literatura da libertinagem do século XVIII, ela articula, né, essa vontade de saber a propósito da verdade do prazer, ela articula isso justamente com aquilo que Foucault chama uma erótica da verdade. Finalmente, ele diz que existe uma linha mais antiga, que é uma linha que vem desde a Idade Média e que percorre todo o Ocidente cristão. Essa linha diz respeito à obrigação estrita para que cada um procure, no fundo do seu coração, pela penitência e pelo exame de consciência, os traços mesmo imperceptíveis da concupiscência. O leitor de 1976, né, que lê também, né, escrito de outra forma, essas mesmas passagens na História da Sexualidade 1, o jovem leitor que eu era no final dos anos 70 e no início dos anos 80 do século passado, não tinha a menor condição de entender o que isso significava. Nós não tínhamos o material que circundava esse tipo de resumo que o Foucault fazia. Nem nós, no Brasil, e praticamente ninguém em nenhuma parte do mundo, né? Talvez, né, os ouvintes dos cursos no Collège de France, que levavam gravadores, que depois ouviam as aulas, que anotavam as aulas nos seus caderninhos, né? Mas isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que há passagens, né, muito enigmáticas nesses textos pequenos e que hoje nós podemos compreender melhor, né, esses textos, né? Eu vou retomar aqui essa passagem final. Em primeiro lugar, né, esses três momentos que o Foucault fala são momentos em que não há nenhuma referência aos gregos, à antiguidade greco-romana, que, como nós sabemos depois, né, se tornarão o objeto do volume 2 e do volume 3 da História da Sexualidade. Nós temos aqui, né, o século XIX, com o dispositivo médico psiquiátrico, o século XVIII, com o dispositivo com a erótica, né, do prazer, da literatura da libertinagem, e nós temos mais para cá, mais para lá, da Idade Média até que percorre o Ocidente cristão. E aí o Foucault diz assim, né, uma terceira linha mais antiga, eu repito, é a obrigação estrita para cada um ir procurar, no fundo do seu coração, pela penitência e pelo exame de consciência, os traços mesmo imperceptíveis da concupiscência. Quer dizer, nós só podemos entender essas 4 linhas hoje, quando nós temos à disposição as 150 páginas que Foucault escreveu sobre Santo Agostinho na última parte
das Confissões da Carne, o último volume da história da sexualidade. Mas nenhuma palavra sobre os gregos, né? Então, é por isso que Foucault passou 8 anos entre o primeiro volume, o segundo e o terceiro, né? O segundo e o terceiro. Porque ele precisou fazer uma reformulação no seu plano inicial da história da sexualidade. Ele acreditava que, né, o plano inicial daria conta do seu objeto, né, que era compreender, né, a relação do sexo e da verdade na nossa época, na época dele, na nossa época. Aos poucos, ele percebe que isso não é possível sem um recuo na história do Ocidente. E o recuo que ele faz aqui nesse texto vai até, né, o pensamento cristão, até o começo do pensamento cristão. Nenhuma palavra sobre os gregos. Não há nenhuma palavra, salvo engano, sobre os gregos na história da sexualidade humana. É esse recuo, então, que ele vai fazer, que ele vai achar que será absolutamente necessário, né? De tal modo que depois ele vai como que construir, né, esses 3 grandes momentos, segundo ele, dessa relação entre a sexualidade e a verdade. O momento dos gregos, né, dos gregos, depois digamos, do greco-romano, que é o momento dos afrodisia, né, do uso dos prazeres. O segundo momento é a experiência cristã da carne. E o terceiro momento, a nossa experiência com a sexualidade, né? Essa história, ela também tem uma característica muito interessante, uma característica comum. Talvez, digamos assim, não só ao modelo historiográfico de Foucault, mas como ele pensa, né, esses momentos. Quer dizer, a história da sexualidade no Ocidente é a história da progressiva desqualificação da relação entre o prazer e a verdade, né? Essa progressiva desqualificação, né, da relação entre o prazer e a verdade. E o resultado final dessa progressiva desqualificação vai ser justamente, né, a transformação do sexo no objeto de conhecimento, no objeto de uma ciência ou de várias ciências, e a criação de uma ideia de sexualidade. Então, a sexualidade, para Foucault, né, é uma ideia, quase um conceito, né? Por meio da qual um certo discurso que se considera verdadeiro vai procurar, né, conhecer e aprender a verdade do sexo. Ele termina, então, essa primeira parte do seu texto, sobre o autor anônimo, dizendo assim: a quase clandestinidade de minha vida secreta não deve nos iludir. A relação do discurso verdadeiro ao prazer do sexo foi um dos cuidados mais constantes das sociedades ocidentais. E isso desde muitos séculos antes, né? Então, essa é uma linha de força desse primeiro texto, né? E que diz respeito ao propósito de Foucault ao tomar como objeto da sua reflexão a questão da sexualidade. A relação entre a sexualidade e a verdade
e, ao mesmo tempo, demarcando aqui, nesse momento, 3 momentos, né, que ele considera importantes, vinculados a essa exigência do tudo dizer, e a essa relação entre o ler e o escrever a propósito da sexualidade. Dispositivo médico-psiquiátrico, a literatura da libertinagem e, depois, né, o pensamento cristão. O segundo ponto importante desse pequeno texto é a crítica que Foucault faz à noção de repressão. Como ele mesmo diz, não é que ele deixe de lado a questão da repressão, mas o que ele vai questionar é o fato de que a repressão seria o mecanismo fundamental para entender a relação entre a sexualidade e a verdade no Ocidente, né? E aqui, o Foucault tem uma outra briga, que é uma briga muito interessante, muito importante para a gente entender. É uma briga com o ideário da chamada revolução sexual dos anos 60, que o Foucault sempre olhou, né, com muita distância crítica, né? O ideário da revolução sexual dos anos 60, do maio de 68, dos movimentos da contracultura, do movimento hippie, que ele conheceu muito bem nas suas viagens para os Estados Unidos, né? Que tinha como pressuposto, na Europa, na França, o chamado freudo-marxismo, né? Essa relação, né, que se fazia a partir, por exemplo, de Wilhelm Reich e de Marcuse, de Herbert Marcuse. Essa ideia, portanto, de que a crítica do capitalismo passava necessariamente pela crítica da questão da sexualidade, pela crítica da questão da família, pela crítica pela questão do amor, né? Tá? Quer dizer, Foucault concordaria até, né, esse ponto. Mas o que o Foucault não concorda é com, digamos, a promessa de que uma revolução não apenas mudaria, né, as condições de exploração, mas que mudaria também, né, o domínio das relações sexuais e das relações amorosas. Qual é o problema para Foucault nessa perspectiva teórica do freudo-marxismo? É justamente a ideia de que o mecanismo de funcionamento da relação entre a sociedade, por exemplo, burguesa, e a sexualidade seria o mecanismo da repressão, né? Foucault é absolutamente crítico dessa relação, né? Ele vai dizer que, ao contrário, né, do que defende a hipótese repressiva, repito, não é que ele desconheça que há um quanto de repressão, mas ele não acha que é esse quanto de repressão que é a chave da compreensão dos mecanismos pelos quais as sociedades capitalistas organizaram a nossa relação com o corpo, com a família, com os prazeres, etc. Pelo contrário, ele vai dizer, né, que, em vez de fazer calar o sexo, em vez de fazer silenciar o sexo, né, a nossa sociedade produziu, multiplicou, né, os discursos infindáveis sobre o sexo. Então, nós teríamos de entender qual é a estratégia política, qual é a estratégia de dominação que está presente, né, nesse dispositivo, que, em vez de calar o sexo, silenciar o sexo, incita, né, constrói falas, diversos discursos, né? Como, por exemplo, pensar
a relação entre a coerção, o prazer e a verdade. Foucault vai, então, aqui, né, lembrar de um mecanismo que as sociedades ocidentais passam a utilizar a partir de um determinado momento, que é justamente o mecanismo da confissão. Né? Foucault vai fazer, em vários textos também, uma genealogia da confissão. Né? Em francês, nós temos duas palavras para dizer confissão, aveu e confession. Né? Aveu, que é um procedimento mais antigo, né? É um procedimento ritualístico, na qual, por exemplo, aquele que se sente pecador vai para frente de uma igreja com um chicote e que se chicoteia, né? E que fala publicamente, né? Sobre o seu pecado, esperando, né? A penitência, esperando o perdão. Né? Então, a confissão, como haver, era um ritual público, enquanto que a confissão é esse ritual privado. Né? Os católicos, como eu, garotos como eu, que fomos católicos até um certo momento, sabemos, né, a fila da confissão das crianças, a fila das confissões dos adolescentes. Então, se passa um outro tipo de confissão, que é o tipo de confissão privado. Né? E Foucault vai mostrar como esse modelo, né, esse modelo de confissão é um modelo que vai estar presente em todas as terapêuticas posteriores, como também na psicanálise. Mais uma coisa, né? Ele não está dizendo que o padre, que o psicanalista é um padre, né? Não está dizendo isso, né? Disso que se trata quando ele fala do modelo da confissão. Também todas as críticas dos psicanalistas à história da sexualidade 1 são críticas muito complicadas, muito pouco bem fundamentadas, porque nós não tínhamos as condições de entender. Né? A crítica de Judith Butler à história da sexualidade 1 também é falsa, né? É complicada. Ela não se sustenta, porque ela também não conhecia, né, exatamente os argumentos. Então, o primeiro livro da história da sexualidade 1 é um livro super complicado, porque ele é um livro incompleto. Né? É um livro incompleto, é apenas uma apresentação. A mesma coisa sobre a questão da biopolítica. A Gandhi escreveu páginas e páginas e páginas para dizer onde estava o problema do capítulo da biopolítica na história da sexualidade 1. Entendeu? Claro, né? 3, 4 meses depois desse capítulo, Foucault já estava revendo a história da sexualidade 1. Já estava relativizando tantas coisas, mas não se conheciam esses textos. Não se conheciam esses textos. Por que eu disse que eu estou aqui mais como professor? Me desculpe os seus colegas professores que estão aqui, me colocando mais como professor. Porque eu participo de N bancas, né, sobre Foucault. E eu acho que nós, da filosofia, não podemos abandonar aquilo que marca a nossa singularidade nesse campo das pesquisas, que é o rigor e o cuidado. Entende? A gente pode até relevar que aqueles que estudam Foucault, que Foucault é estudado em várias áreas, nós podemos até relevar, né, que nessas outras áreas você possa, entendeu, falar um pouco entusiasmado, mas na filosofia eu, sinceramente, não admito. Entendeu? Ou então você tem uma posição rigorosa em relação ao texto. Né? Leiam Foucault como se estivesse lendo Kant. Né? Os instrumentais com essa disposição para a leitura rigorosa. Bom, foi assim que eu aprendi. Então acho assim, não é? Quer dizer, você tem que pensar. Né? Então, para mim, é inadmissível que numa dissertação de mestrado, na filosofia, que alguém defenda a leitura de Judith Butler sobre a história da sexualidade no mundo. Ela é equivocada, ela é errada. Por quê? E a moça escreveu, muito simpática, aquele livro no momento em que, né, não se conhecia.
Eu gosto muito de Judith Butler, mas, enfim, a gente tem que separar as coisas, não é? A edição americana da história da sexualidade está cheia de equívocos de tradução. Então, na filosofia, nós temos que ter esse zelo, esse cuidado. Bom, eu sou um velho professor, também devo dizer. Então, então, veja só, em vez de falar de repressão, disse o Foucault, nós temos que falar de expressão. Em vez de a gente perguntar como é que a sexualidade foi reprimida, papapá, 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 nós deveríamos fazer uma outra pergunta. Como é que ela se expressou? Tá? Como é que ela se disse? Como é que ela se expressou? Né? E agora, novamente, brincando seriamente com outra expressão da moda. Como é que ela se performatizou? Né? Nós poderíamos substituir. Então, a primeira pergunta que o Foucault inverte, portanto, é justamente, em vez de perguntar pela repressão, perguntar pela expressão. Né? Aí ele vai dizer, meu projeto seria de fazer a genealogia dessa ciência do sexo, dessa ciência que quer decifrar a verdade do sexo. Né? E essa decifração da verdade do sexo é transcrita por Foucault no problema das relações entre poder, verdade e prazer. Esse é o problema. Poder, verdade e prazer. O que é que está implícito, né, quando Foucault problematiza essa questão? É justamente porque, né, esse processo de desqualificação da relação entre a verdade e o prazer vai ser substituído por uma outra ligação, que é a ligação entre a verdade, o sexo, a sexualidade e o desejo. Que seria aqui um outro problema, meus amigos, minhas amigas. Por quê? Porque nós vivemos, né, nesse momento em que o sujeito é, entre outras coisas, definido como sujeito do desejo. Nunca como sujeito do prazer, mas como sujeito do desejo. Para fazer uma genealogia da ciência do sexo, vai fazer com que Foucault, né, acabe por fazer, no final das contas, uma genealogia do sujeito do desejo, como ele anuncia na introdução ao segundo volume da História da Sexualidade. Então, a primeira pergunta é essa, né? Ele diz que ele quer fazer uma genealogia em termos positivos, que ele quer começar com o problema cristão da carne, né? Como a questão do sexo foi colocada no discurso, como se organizou em torno dele uma mesclagem entre prazer e poder. A segunda pergunta do Foucault é a pergunta sobre o lugar da culpa, sobre o lugar da culpabilização. Né? A questão tradicional, diz ele, no Ocidente, é a culpabilização pelo sexo. De que o sexo está na origem da nossa mais originária culpa. Também nós não podemos entender o que está aqui, só lendo isso.
nem lendo a história da sexualidade 1. Né? Nós só vamos entender, né, principalmente na história da sexualidade 4, principalmente repito, 150 páginas sobre Santo Agostinho, né? E a partir, né, da reinterpretação que Agostinho vai fazer do pecado original. Então nós estaríamos, portanto, sempre relacionando no Ocidente a questão do sexo e da sexualidade com a questão da culpa. Foucault diz assim, literalmente, eu gostaria de colocar uma outra pergunta, uma outra interrogação. Por que, tão continuamente, no Ocidente, foi necessário interrogar a respeito da verdade do sexo e exigir que cada um formule para si essa verdade? Né? Por que essa obstinação, né, em pensar que, descobrindo a verdade do sexo, nós descobriríamos a verdade de nós mesmos? Né? E aí o Foucault diz que nós acabamos adquirindo, né, a partir do início do século XX, né, que é uma referência implícita à psicanálise, presos de uma grande e nova culpabilidade. Né? Como se nós estivéssemos movidos por uma espécie de remorso histórico, né, que nos faz crer que, depois de séculos, nós estamos ainda em falta em relação ao sexo, em falta em relação com a verdade do sexo. Ou seja, uma nova culpabilização, né, da qual, segundo Foucault, na qual nós estamos muito afeiçoados a essa culpabilização, mas que seria sistematicamente desconhecida por nós, né? Que é essa grande configuração de saber que o Ocidente não tentou deixar de organizar em torno do sexo, através de técnicas religiosas, médicas ou sociais. Então, Foucault diz que, para ele, nós não temos nenhuma outra perspectiva, a não ser, do ponto de vista dele, para fazer um contraponto a esse tipo de história, né, uma história da culpabilidade, né, nós teríamos que pensar uma história da sexualidade que trouxesse no seu bojo o problema do poder. Né? Isso é muito importante, né, porque as repercussões desse tipo de análise de Foucault nas feministas, no grupo de feministas, principalmente norte-americanas, na formulação da teoria queer, enfim, não é? Foucault está no ponto de partida. Né? Depois, né, há as críticas a ele, ou, enfim, de todas essas teorias, mas, assim, digamos assim, as leituras feministas que se fazem a partir desse momento, pensando, por exemplo, em Judith Butler, principalmente, e a famosa teoria queer, elas têm como um dos seus pontos de partida esse tipo de proposição de Foucault, né? Da relação de que a questão da sexualidade ela só poderia ser explicitada na medida em que a gente entendesse as relações com a questão do poder. Né? A questão do poder, ele insiste no final desse texto, que não diz respeito mais aos mecanismos de repressão exclusivamente, né? A esse modelo jurídico, como eles chamam,
que pesa sobre as análises do poder, que dá um privilégio absoluto à forma da lei, né? Então, é preciso escrever uma história da sexualidade fora desse esquema do poder repressão, do poder censura. Mas temos que pensar do poder como incitação, do poder nas suas relações com o saber, né? Então, ele diz no final desse texto: eu gostaria que essa história fragmentária da ciência do sexo pudesse valer igualmente como um esboço de uma analítica do poder. Então, esse é o primeiro texto, né? E o segundo texto, eu vou só mais 5 minutos, tá, Marcelo? Fábio? A gente passar as questões, né, para dar tempo. O segundo texto, como eu falei para vocês, é o prefácio escrito para a edição alemã da História da Sexualidade. Deixa eu dizer para vocês, esses 2 textos sobre os quais eu estou falando aqui, eles são publicados em português nessa coletânea dos ditos escritos brasileira, publicadas pela editora Forense Universitária. Eu acho que é uma edição que eu não uso. Eu acho também, novamente, chamando a atenção dos alunos da filosofia. Tudo bem que agora ninguém lê em francês. Eu sou tão do tempo antigo, sou do tempo do Brasil, né? Do departamento francês de ultramar, né? Se você não soubesse francês, você não estudava filosofia, né? Mas essa edição da Forense Universitária, ela tem um grave problema. É que ela agrupa os textos em temas que o editor escolheu, né, que já é uma interpretação do editor. Mas, ao publicar os textos fora da ordem cronológica, isso, para mim, é um empecilho total a uma leitura, né, a uma pesquisa mais cuidadosa e mais séria, porque tira os textos da sua ordem cronológica. Hoje de manhã, eu pedi para o meu aluno, meu orientando, para ele tentar achar na internet essa tradução brasileira. Aí ele foi direto no volume Sexualidade e Política, alguma coisa da edição brasileira. Não está esse texto lá. Bom, então, é uma escolha que eu não entendo qual foi o critério. Bom, segundo texto, Sexualidade e Verdade, que são 4 parágrafos, né? Aqui, em 76, o Foucault detestava escrever prefácios, né? Detestava escrever prefácios. Ele diz que o prefácio da História da Sexualidade 2 pelo menos é curto, né? Bem curto, é curtinho. Mas depois ele volta a escrever um prefácio longo, que é o da História da Sexualidade 2. Ele precisou escrever um prefácio. Ele precisava explicar, né, uma série de mudanças que ele operou no seu projeto. A história então, esse prefácio, Sexualidade e Verdade, ele é um prefácio muito interessante. O Foucault retoma aqui várias coisas que ele já disse, né, nesse texto que eu falei aqui, mas eu quero assim me situar que ele já se posiciona no terceiro parágrafo. Eu vou apressar um pouquinho, né? No terceiro parágrafo, ele já diz assim, não é, que ele está questionando as críticas que ele recebeu na França. Ele é muito irônico, né? Ele diz assim: eu sei que é imprudente, né, atirar de início como um foguete iluminado um livro
que faz sem cessar alusão a publicações por vir, a publicações futuras, né? Porque no volume 1 da História da Sexualidade, o Foucault também faz um esboço do que seriam os outros volumes, né? História das mulheres, sexualidade feminina, sexualidade da família, sexualidade das crianças e sexualidades perversas, né? Ele diz que o perigo disso é que caia na aparência do arbitrário e do dogmático, né? Por exemplo, na França, os críticos, subitamente convertidos às bênçãos da luta contra a repressão, né? Muita maldade, né? Uma ironia muito forte, né? Os críticos subitamente convertidos, né? À luta, às bênçãos, né? Da luta contra a repressão, né? Quer dizer, a luta contra a repressão é descrita por ele com metáforas religiosas, né? Sem ter jamais, até então, manifestado um grande zelo a respeito dessa questão, e reprovaram negar que a sexualidade tivesse sido reprimida. Mas eu nunca tive a pretensão de dizer que não houve repressão da sexualidade. Aí, a palavra em francês que Foucault usa é répression. Eu apenas me senti levado, demandado a decifrar as relações entre poder, o saber e o sexo. O conjunto da análise me obrigou era obrigado a se orientar, né, pelo conceito de repressão, né? Ou bem, se não se podia melhor compreender, inserindo interditos, proibições, forclusões e dissimulações numa estratégia mais complexa e mais global, que não tenha sido ordenada como alvo principal e fundamental pelo refoulement, pelo recalcamento. Novamente, eu vou voltar a esta frase. 4 linhas, né, usando agora o conceito psicanalítico, né, como um sonho condensado, cuja análise você tem que gastar 2 anos de sessão. Ou seja, 4 linhas, né, que têm uma densidade, em primeiro lugar, conceitual, porque passa da repressão para o refoulement, né? Passa, né? E aqui a tradução do prefácio em alemão, né? Está muito correta. Passa justamente da Unterdrückung, né, da repressão, para, né, a Verdrängung, para o recalcamento. Então, aqui nós temos 2 grandes, né, frentes de batalha. Uma o freudo-marxismo e outra a psicanálise, em especial a psicanálise lacaniana, que é a psicanálise que interessou a Foucault. Fora da psicanálise lacaniana, a psicanálise não interessa a Foucault. Todos os elogios que Foucault fez à psicanálise, principalmente no curso Hermenêutica do Sujeito, é a Freud e a Lacan citados explicitamente, né? Há um momento em que ele se interessou por Laplanche, mas quando Laplanche era lacaniano, né?
quando Laplanche escreveu o seu livro sobre Hölderlin. E Foucault fez um longuíssimo texto sobre o livro do Laplanche, né? Isso em 1962. Então, o que ele diz assim, é que ele pretende, portanto, fazer uma outra pergunta. Essa pergunta não é nem a pergunta do Freud do marxismo, mas nem a pergunta do psicanalista, da psicanálise orientada pelo Refoulement. Aí ele termina dizendo os conceitos de sexo, entre aspas, e de sexualidade, entre aspas, são conceitos intensos, supercarregados, ardentes, que facilmente, né, se colocam, que facilmente colocam na sombra conceitos vizinhos. Daí porque eu gostaria de destacar que a sexualidade é aqui apenas um exemplo de um problema geral que eu persigo há mais de 15 anos e que me persegue há mais de 15 anos. Esse problema que determina quase todos os meus livros. Como, nas sociedades ocidentais, a produção de discursos carregados, ao menos por um tempo determinado, de um valor de verdade, está ligado aos diferentes mecanismos e instituições de poder. Então, essa seria a pergunta. Ok. Muito obrigado. E agora, se tiverem questões, né? Professor Hernani, muito obrigado pela belíssima palestra. O Ronaldo colocou uma questão que depois ele até acha que de alguma forma você respondeu, mas vou passar, de qualquer forma. O Ronaldo diz o seguinte: o tema da palestra me interessa muito e a forma que o professor Hernani aborda é bastante instigante. Há uma questão que me atravessou e que eu gostaria de ouvir o professor sobre. Se entendi bem, no século XIX, a verdade do corpo, do sexo, seria a verdade possível, porque ainda não era possível falar sobre tais temas em voz alta. Por favor, me corrija se entendi erradamente. Mas, e no século XXI, com a sexualidade fazendo parte do cotidiano de forma até extensiva, a verdade estaria ainda no sexo, no corpo? Ok. Em duas partes vou responder a pergunta. A primeira parte é exatamente o argumento de Foucault nesse momento. Como eu disse para ele, o que é que falta no argumento de Foucault? Falta a antiguidade clássica, né? Então, nesse sentido, o argumento dele sempre vai permanecer incompleto. O que ele está querendo dizer é justamente isso, que a nossa experiência com o corpo e os prazeres ela é muito mais próxima da experiência cristã da carne e da concupiscência que da experiência dos gregos. Por quê? Né? Porque a indagação dos gregos não era uma indagação que partia das inquietações do desejo, das inquietações do coração, das inquietações da alma. A discussão dos gregos é uma discussão única e exclusivamente a partir dos atos e das práticas. Os gregos desconhecem um conceito de interioridade que é nosso. Nosso a partir justamente de Santo Agostinho. Os gregos não têm uma vida interior. Não existe a ideia de uma vida interior. Não existe uma ideia de uma beleza interior. A beleza está no ato, nos atos. E essa beleza dos atos, isso marca uma dimensão ética, ela está diretamente relacionada com o modo como o sujeito se relaciona com os prazeres, né? Ou seja, o domínio dos prazeres, mas não a eliminação dos prazeres. Atos e práticas sexuais que são orientados
pelo status social da pessoa, né? Então, o homem, né, o senhor, ele pode conviver na mesma casa com 3 dimensões de prazeres. Os prazeres com a esposa, os prazeres com a concubina, os prazeres com o escravo. E fora da sua casa, os prazeres com as cortesãs, com as prostitutas e com os prostitutos. Né? O problema não é o desejo do cara. O problema não é se é perverso ou não. O problema é se nessas múltiplas atividades com os prazeres, ele é o dono do seu prazer. Mas ser dono do seu prazer é atender a uma exigência social, e não uma exigência de um desejo. Então, ele tem que ser, por exemplo, ativo. Ele tem que ser ativo. Ativo sexualmente. Não só porque ele tem que ser ativo sexualmente com seu escravo, mas ele tem que ser ativo sexualmente com as mulheres, ou seja, ele não pode deixar que a mulher fique por cima dele. As posições sexuais, elas estão ligadas também ao status social, aquilo que a pessoa desempenha. Daí que a relação com os rapazes, com os adolescentes, é uma relação problemática, porque o adolescente não é um escravo. O adolescente é aquele, né, que é o homem livre, o futuro cidadão. Por isso que as relações, né, de pederastia, no sentido grego da palavra, e não no nosso sentido, ela merece, então, todo um cuidado, toda uma atenção do ponto de vista ético. Essa é a primeira grande experiência, né, segundo Foucault, no Ocidente. Né? Uma experiência caracterizada pelo uso dos prazeres. Ou seja, a palavra grega afrodisia, o seu campo de significações é muito mais amplo do que aquilo que nós chamamos sexo. O segundo momento dessa história é o momento que começa com o pensamento cristão, que é justamente, né, os primeiros padres da Igreja, que estão analisados no 4º volume da História da Sexualidade. Mas que esse momento cristão ele é organizado conceitualmente por Santo Agostinho. Né? E o que é que Santo Agostinho cria? Porque também esse momento não é um momento de ruptura total com a antiguidade. O Foucault faz uma crítica extremamente importante e necessária a essas leituras superficiais, incompatíveis historicamente, em que a gente atribui a chamado judaico-cristão o fim de uma espécie de paraíso sexual, né? Como se antes do judaico-cristão não houvesse uma liberdade sexual. É impossível isso, né? Impossível. Não é o cristianismo que cria, né, os dispositivos de ascese. Não é o cristianismo que cria, né, uma espécie de descrédito do prazer, que coloca o prazer como perigo. Né? Todo o helenismo, em especial os estoicos, já estavam, né, nesse caminho. Os neoplatônicos já estavam nesse caminho. Então, a ideia de uma interioridade, a ideia de uma subjetividade, como eu disse antes, de uma vida interior, não existe para os gregos. Ninguém é belo por dentro para os gregos. Você é belo por fora. Por que você é belo por fora? É porque você vai para a ginástica e porque você pratica atos que são
eticamente belos. Por que esse mundo interior que Santo Agostinho, entre aspas, descobre, ou entre aspas, inventa? Um mundo, né, constituído por uma vontade que contém em si mesma uma contra-vontade, que ele vai chamar de libido, ou ainda de concupiscência. Ou ainda, né, organizando tudo isso, a carne. A carne não é o corpo biológico. Né? A carne cristã é justamente, né, esse mundo libidinal que constitui uma vontade que luta contra uma outra vontade. E uma das armas mais poderosas, né, da carne é a produção da imaginação. É tão pecaminoso praticar um ato pecaminoso sexualmente quanto pensar, imaginar. Hoje diríamos fantasiar. Por isso que nós pecamos por palavras, por atos, mas também por omissões. Mas tudo isso só pode ser explicado porque em Agostinho nós temos uma releitura da história de Adão e Eva. O problema não é o pecado. O problema não é o pecado. O castigo não foi porque Adão e Eva transaram. Agostinho pressupõe em vários textos a ideia de que havia sexo no paraíso. E num texto fundamental, que são os textos da Cidade de Deus, ele vai justamente colocar que não é, o castigo de Adão é justamente perder o domínio do seu corpo. Por que Adão se cobre? Ele se cobre porque ele não é mais capaz de controlar a ereção. Que a ereção se torna involuntária. Isso é Agostinho, viu, na Cidade de Deus. O bom de Santo Agostinho é que ele foi muito safado, não? Então ele entende do que ele diz, né? Ele sabe do que ele está falando. Então, por isso também que ele é ótimo, entendeu? Mas é lindo, né? Porque ele foi um retórico, né? Um advogado. Então, ele escreve maravilhosamente bem, né? As metáforas que ele usa para tudo isso são maravilhosas, né? E, finalmente, a nossa experiência empobrecida, né? Empobrecida da ciência do sexo. Mas uma experiência marcada por uma outra divisão, que é a divisão entre o normal e o patológico. Só que a divisão entre o normal e o patológico, ela não é apenas uma divisão, entre aspas, científica, médico-psiquiátrica. Ela também é uma divisão de alcance moral, porque ela diz respeito ao certo e ao errado, e uma divisão de alcance epistemológico, que diz respeito ao verdadeiro e ao falso. Entende? Então, é esse o dispositivo saber-poder, né, ao qual Foucault se refere. Né? É que a ciência do sexo, e nós diríamos agora, né, pensando nesse momento Pasternak, que toda ciência ela tem uma dimensão ética e uma dimensão no campo do conhecimento, e que tudo isso está ligado à dimensão política. A dimensão política, né, num sentido mais, digamos, mais nobre da palavra política. Né? Então, a ciência, ela produz juízos de valor. Né? E ela produz juízos de valor, né? E o campo privilegiado para a gente entender isso é o campo da sexualidade. Né?
Então, é nesse sentido que que é o livro da Pasternak, é mais um capítulo dessa luta para encontrar a verdade do sexo, ou para dizer onde está a verdade do sexo. Perfeito, professor Hernani. O Fábio fez um comentário e uma pergunta. Ele disse: excelente aula, professor Hernani. Obrigado por sua fala e pela generosidade em sua exposição. Tenho uma questão sobre o quarto volume da História da Sexualidade. Considerando que o núcleo prescritivo do cristianismo já está, de certo modo, presente na época helenística e romana, o que afinal muda quanto ao núcleo prescritivo antigo em sua economia dos prazeres? Pelo que entendi da tese Foucaultiana, o que mudou está mais relacionado à experiência das afrodisias, como condição de conhecimento. Está correta essa interpretação? Veja só, é claro que também a experiência cristã da carne está ligada a um certo conhecimento. A diferença é a ideia de ascese. Essa é uma diferença fundamental. Uma coisa é o procedimento ascético que visa usar bem o prazer. Outra coisa é um procedimento ascético que visa a renúncia ao prazer. Esse é o dispositivo. Para a gente entender bem isso, a gente tem que voltar à historinha de Adão e Eva, tal como Agostinho contou em alguns textos. Ou seja, como compatibilizar essa condenação do prazer com a exigência do crescer e multiplicai-vos? Se o crescer e multiplicai-vos passa necessariamente, pela relação sexual. Isso só vai ser, quer dizer, o que é que aí é que a questão da renúncia ganha toda a sua amplitude. Porque, para Agostinho, a única forma pela qual nós poderíamos viver uma relação sexual, digamos assim, com o mínimo de pecado, seria um casamento, para garantir o crescer e multiplicar-vos. Como o casamento pode ser o dispositivo que pode, de algum modo, nos fazer de volta ao paraíso? O mínimo de prazer. Em especial, a interdição do prazer feminino. Como, digamos assim, como anular o efeito Eva na nossa cultura? Eliminando o prazer feminino. A sexualidade feminina apenas como reprodutora. Como você pode neutralizar, no caso do homem, a exigência do casamento monogâmico? Aliado a isso, o dispositivo jurídico. Não esqueçamos que Agostinho, nosso querido santo safadinho, gente, isso está sendo gravado, mas enfim, ele era advogado. Então, o casamento religioso, ele precisa estar ligado à lei jurídica. A lei jurídica, ela vai servir, entre outras coisas, para combater as puladas de cerca, a dissipação dos bens fora do casamento. Então, o casamento é essa perspectiva. E vejam, o que eu quero dizer é o seguinte, que é como se... Bom, Foucault levou a sério
esse pequeno aforismo de Nietzsche, que está no Humano Demasiadamente, Demasiado Humano 2. Nós somos não gregos, né? Entretanto, Foucault ainda tinha a esperança de que a gente pudesse, nas condições atuais, pensar numa estética que fosse uma estética da existência. Mas isso não significa uma volta aos gregos, porque também os gregos não representam uma espécie de paraíso no campo da sexualidade. A interdição do prazer do adolescente, do jovem, por exemplo, na relação com o homem mais velho. Mas nós somos profundamente cristãos, mesmo que nos declaremos ateus, mesmo que nos declaremos agnósticos, no que diz respeito ao amor, ao papel do amor, à força do amor, né? Que para os gregos é muito inferior à força da amizade, por exemplo, né? O bem mais precioso da humanidade, diz Aristóteles na Ética, é a amizade. E, principalmente, né, a relação entre casamento, fidelidade, monogamia. É isso que rege as nossas vidas. É isso que rege as nossas fantasias, né? Apesar de todas as tentativas hoje, enfim, alternativas muito legais, né? E quando Foucault escreve os seus textos sobre a cultura gay, né, nesse mesmo momento, um pouco depois, começo dos anos 80, nossa, ele morreria mais várias vezes se ele estivesse vivo, né? Quando ele vê o modelo dos casamentos entre homens, entre mulheres hoje, todos copiados dos casamentos heterossexuais, né? A fidelidade, a monogamia, né? Os cachorrinhos. Acabei de ver um meme, né? Um cachorrinho que se chama Nara Leão e outro que se chama Dalva de Oliveira, né? A gente dá meio passo para frente e 10 para trás. Continuamos, então, nos primeiros anos da era cristã. Professor Hernani, muito obrigado. A Bárbara fez um comentário e uma pergunta também. Primeiramente, muito obrigado pela exposição e pelas risadas espontaneamente provocadas por assuntos tão sérios. Gostaria de fazer uma pergunta de cunho mais pessoal, a saber sobre o que o nosso autor pensou sobre a relação de medo e desejo, como afetos políticos e também as formulações acerca dos filósofos modernos sobre natureza humana. Professor Nani, eu poderia só emendar uma questão que aí a gente encerra para a gente não extrapolar muito, que eu acho que tem um pouquinho a ver com o que a Bárbara disse no final. Você insistiu bem numa questão que para o Foucault é central, né? Por que que a gente tem que dizer tudo, né? Por que que a gente tem que se revelar, né? Me lembro de uma frase na década de 70 do Sartre, que é bem oposta a Foucault, que ele diz: sonho com uma época em que possamos falar livremente como lidamos com os nossos corpos, né? Eu sempre fico pensando que Foucault discordaria das duas partes da afirmação do Sartre. Mas se você pudesse falar um pouquinho desse desejo de transparência, esse desejo de identidade, que acho que é algo que, às vezes, na leitura do Foucault, isso passa desapercebido, você projeta muito, as pessoas projetam muito essa ideia de transparência e identidade, e aí perde o que é de melhor do que o Foucault tem a oferecer, só para juntar e já aproveitar agradecendo muito e deixando a palavra final para o senhor. Muito obrigado. Sério.
essa questão da identidade, eu penso que, do ponto de vista de Foucault, ela tem que ser usada estrategicamente, politicamente. Há momentos da luta em que é necessário, né, circunscrever uma certa identidade. Agora, pensar a identidade como uma espécie de natureza, como uma espécie de essência, aí é muito catastrófico, né, é muito complicado, né? Quer dizer, principalmente no campo das disputas políticas e das lutas, digamos, por reconhecimento hoje em dia, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, né? de pensarmos, quer dizer, que a questão da identidade ela tem que ter um valor estratégico nas lutas, né? Mas que ela não tem que ter um valor, digamos, ontológico. Ela não vai, ela tem um valor político, mas não um valor ontológico, digamos assim. Mas nós vivemos num mundo e numa época em que a sexualidade cada vez mais está relacionada com a verdade, né? Mais com a verdade do sujeito, do ser, né? Mais relacionadas com. Só que o grande problema é que nós temos um modelo instituído desde o começo do cristianismo para essas manifestações. Exemplo, não há muita diferença entre as manifestações de amor, de afeição, de afeto no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, entre casais héteros e casais não héteros. Os casais não héteros copiam, não tem nada de diferente. Mas eles copiam por quê? Porque nós achamos que tem uma natureza humana, também tem isso, né? Olha, todos somos humanos, todos somos isso, não é? Quer dizer, entende? Então, para o Foucault, esse é o problema, porque ele diz, olha, pensando nesses textos, né, que ele escreveu, esse é o problema. O problema, ele diz assim, o problema para a sociedade que a gente vive não é propriamente as práticas sexuais entre homens. Ele fala basicamente de homens. O problema é uma cultura. O problema é um modo de vida, como ele diz, né? Então, você não vai mudar muito no campo das práticas. O que você pode mudar é o modo de vida. E aí que está o problema. O modo de vida raramente muda. O modo de vida não muda no essencial. O modelo é o mesmo. O amor, o grande amor e a fidelidade, e o ciúme e as noções todas da monogamia. E tudo isso em função justamente do fato de que tem um modelo. Tem um modelo. E aí você fala do Sartre. Tem uma... Assim, eu tive 3 conversas pessoais com Daniel Defer, né? Que foi o companheiro de Foucault por 25 anos. E lá no famoso Café de Flore, lá no Saint-Germain, no Boulevard Saint-Germain, tinha uma época que embaixo estavam os existencialistas, né? Estavam Sartre, Simone, etc. Em cima estava Foucault, estava Roland Barthes, estava, enfim, né? Então, embaixo estavam os heterossexuais, mais ou menos, porque também Simone tinha histórias com moças, mas tinha o Sartre e Simone, que viviam uma relação totalmente fora dos padrões, né? E lá em cima estavam eles, Barthes, Foucault, né? E eles olhar... Então, o melhor para eles, né, do existencialismo era a relação entre Sartre e Simone. Entende? Quer dizer, uma relação, né, totalmente contrária, né, às práticas comuns das relações amorosas. É claro que, viu, Marcelo, hoje em dia dá muita coisa legal escrever sobre a polêmica do Sartre e Foucault, porque a gente tem muita coisa. A gente tem também da parte de Sartre, a parte de autores sartreanos, né? Um dia desse eu vi, por exemplo, quanto Sartre se aproximaria
da figura do intelectual específico de Foucault, como ele teria abandonado a figura do intelectual universal, né? Que era justamente o que o Foucault criticava e cuja imagem era ele, né? Quando Foucault critica o intelectual universal, ele está criticando o Sartre, aquele intelectual que quer falar a verdade de tudo, para todos, né? Ele é a consciência do mundo que fala. Então, essa é uma coisa assim, é porque a gente não tem várias vidas, né? Eu não tenho mais tempo, né? Mas mas de vez em quando o Sartre atravessa muito, né? E atravessa de uma forma fora do clichê, né? Que é de uma inimizade. Mas eles estavam juntos em muitas lutas. O que é que isso pode significar, né? Quem aderiu aqui? Foucault jamais a uma espécie de moral da autenticidade, né? Jamais a ideia de liberdade. Então, olha, só para terminar, em breve vai ser publicado na França o TCC, é assim que se chama na graduação, a monografia de conclusão de curso de filosofia do Foucault, que é uma monografia sobre Hegel, orientada pelo seu grande mestre Jean Hippolyte. Então, vai mudar muita coisa também, o ato que a gente pensa, né? Não é o Hegel do Kojève, mas é o Hegel do Hippolyte. Será que Foucault saiu totalmente de Hegel? Tem um texto do Père Macherey sobre isso. Então, quanto mais se publica, mais tem coisas. Agora, como eu digo, eu lamento muito que hoje nossos estudantes de filosofia, claro que tem os prazos da CAPES, tudo isso eu entendo perfeitamente, né? Que nós estamos num outro mundo, né? Mas, assim, a pesquisa brasileira de Foucault ainda depende muito de traduções. E isso é um atraso enorme, sabe? Isso é um atraso enorme. Porque quando sai 2 anos depois, quase 3 anos depois, sai o 4º volume da História da Sexualidade. Entre a edição francesa e a edição brasileira, tem 2 anos e meio e um monte de discussões, entende? Que estão sendo colocadas. Bom, gente, se eu ficar aqui eu falando, eu vou me embora. Até, mas eu tenho um compromisso ainda. Hoje eu estou trabalhando nas PUCs, né? À noite eu vou para Curitiba, quer dizer, online, né? Um compromisso lá. Hernani, antes de eu passar a palavra para o Fábio encerrar, eu só não podia deixar de fazer um agradecimento especial a você e dizer que você representa brilhantemente uma linhagem tão importante para a gente, porque todo o mérito do seu trabalho, sem dúvida, mas eu não consigo olhar para você sem lembrar também de um grande agradecimento ao Benedito Nunes. Então, 2 figuras muito importantes para toda a nossa formação filosófica. Muitíssimo obrigado, Hernani. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, então, pessoal, gostaria, em nome aqui dos nossos presentes, todos presentes, e depois aqueles que vão também nos assistir, porque vamos disponibilizar o vídeo, professor Hernani, no YouTube, assim como os outros encontros também estão disponibilizados. Então, em nome de todos, aqui do nosso programa de pós-graduação em Filosofia da PUC, em nome dos nossos apoiadores do CDA, gostaria de, enfim, fazer um agradecimento muito especial, né, pelo teu aceite, tua participação, tua generosa participação, né, contando para nós algumas questões históricas, né, da passagem de Foucault pelo Brasil e pelo norte, né, do país. Foi realmente uma grande alegria te escutar, foi um aprendizado, obrigado pela aula, né? A gente agradece muito, né? E vamos esperar para a continuidade do projeto, né? Que a gente pensa para o ano que vem dar uma continuidade, esperamos contar com a tua participação. Muito obrigado mesmo pela aula, foi maravilhoso. Obrigado, professor. Tchau, gente. Tchau, um abraço. De todas e todos, né?